Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo que eu já estava devendo há muito tempo para vocês sobre o jejum espiritual. Porque, embora não seja realmente um mandamento na Bíblia, é imprescindível na vida de nós cristãos, porque é uma ferramenta tão importante quanto a oração, quanto a leitura da palavra, mas a gente negligencia muito e por muito tempo eu negligenciei também. Eu fiquei anos sem fazer jejum, depois eu comecei a fazer, mas logo eu parei. E nos últimos meses eu tô fazendo um jejum por semana. E eu tô vendo na prática o quão é importante isso para nossa vida espiritual. Bom, para todos os âmbitos da nossa vida é muito importante, porque quantas vezes você já se pegou tão cheia de pensamentos que não sabe, que não vieram de Deus? Quantas vezes você já se sentiu com a tua alma empanturrada, com tanta informação, que quando você ia ler a Bíblia parecia que não entrava nada na tua cabeça, que quando você vai orar você fica toda desconcertada, não consegue ter foco. Isso muitas vezes acontece porque nós alimentamos mais a nossa carne, mais as nossas preocupações, e a gente se deixa encher disso, ao invés da presença de Deus. E o jejum, ele vem aí com uma proposta de alimentarmos o nosso espírito, porque como diz a palavra, nem só de pão viverá o homem. Então, é um propósito aonde a gente deixa de alimentar os desejos da nossa carne com alimentos sólidos e a gente se alimenta da palavra de Deus. Só que tem muita gente que fala que o jejum ele precisa ser muito regradinho, que tem que ser desse jeito, que tem que ser desse jeito, e hoje eu vim trazer algumas informações que eu até coloquei aqui em tópicos, ó. Eu quero abordar com vocês por que fazer jejum, os tipos de jejum, os propósitos, a forma certa de jejuar e alguns aspectos físicos e colaterais que podem acontecer também quando a gente vai fazer o jejum. E muito disso vai ser baseado nesse livro aqui, que é um livro excelente do Luciano Subirá. E tem alguma parte também, que eu não me lembro agora o nome do médico, mas tem um médico que escreve junto com ele aqui, ó, Dr. Aldrin Marshall. É muito legal, porque ele não foca apenas na questão o que a Bíblia diz sobre jejum, mas também foca na questão corporal, porque às vezes a gente pensa, será que eu vou fazer jejum e vou passar mal? Então eu quero abordar alguns pontos também, e fica de indicação esse livro, porque ele é excelente. Eu vou deixar o link dele na Amazon aqui embaixo, tá? Vale muito a pena. Então, vamos lá agora, simbora, começar o vídeo. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Toda segunda e quinta-feira saem vídeos novos. Primeiro tópico desse vídeo então, por que nós somos estimulados a jejuar? Por que o Senhor estimula com que nós jejuamos? Por conta de mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. O jejum é um tempo de consagração, aonde nós negamos o nosso corpo em prol de aumentar o nosso espírito, de alimentar o nosso espírito. E lá em Tiago 4:8 vai dizer assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então o jejum é mais uma forma de nós mostrarmos para Deus que, eu estou disposta a sacrificar até a mim por ti, pela tua presença. E outra, o jejum também é um ato de humildade, porque como diz lá em Salmos 35:13, eu humilhei a minha alma com o jejum. Então, quando a gente faz o jejum, a gente mostra humildade também. A gente mostra a Deus que nós somos dependentes dele. E isso é lindo. E o jejum, ele também serve aqui, anotei alguns pontos, para buscar direção, discernimento espiritual. Sabe quando você está com muita dúvida na tua vida em relação a algo? Você pode fazer o jejum, claro que com o propósito primeiro de buscar a Deus, mas também pedindo direção ao Senhor, porque assim como você vai estar alimentando mais o teu espírito ao invés da sua carne, você vai ficar mais sensível a ouvir a voz dele e a ouvir e entender o direcionamento que ele te dá também.
A Bíblia também fala que o jejum é para nos fortalecer contra as batalhas espirituais que todos os dias acontecem na nossa vida e também para quebrar cadeias e viver a libertação. Lá em Marcos 9:29 diz: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e com oração. Tem alguns tipos de espíritos, conforme a Bíblia fala, que só saem com jejum e oração, justamente porque o jejum fortifica e muito o nosso espírito, aumenta e muito a nossa intimidade com Deus. E lá em Isaías 58:6 vai dizer: porventura não é este o jejum que escolhi para vocês? Que soltes as ligaduras da impiedade. Então, o que a gente pode pegar com tudo isso que eu citei é: o jejum, ele é importante para todos os âmbitos da nossa vida espiritual. Até porque na nossa vida, o que a gente mais alimenta sempre vai vencer. Se a gente viver sempre a nossa vida querendo nos alimentar somente de alimento sólido e não da presença do Espírito Santo e não nos dispormos à vontade dele, a nos sacrificar, por mais que a obediência seja melhor do que sacrifício, assim como diz a palavra, não exclui o sacrifício. E o jejum é um sacrifício vivo, porque você está falando: Senhor, ó, eu sacrifico o meu corpo para ter mais da tua presença. Então, primeira coisa, o jejum é importante em todos os âmbitos da nossa vida espiritual. E agora eu quero entrar no tópico 2 desse vídeo, que são os tipos de jejum e a duração deles. E para isso eu vou pegar o livro e quero ler com vocês a página 174, que fala sobre os tipos de jejum. E aqui ele fala que a Bíblia, basicamente, ela apresenta 3 tipos de jejum. O jejum total, normal e parcial. O que é o jejum total? Com abstinência de líquido também, inclusive de água. Então você não come nada e você não bebe nada. Eu nunca fiz esse, eu sempre faço o jejum normal, que é não comer alimento, mas você pode beber água. Qualquer coisa, pode beber um chá também, café, eu não bebo, porque é algo que eu gosto muito, então quando eu vou fazer jejum, eu não tomo café, é só água ou às vezes chá, mas é mais água, né? Então vocês entenderam que no jejum normal é a abstinência de alimento, não necessariamente de água. E tem o jejum parcial também, que aí entra o jejum de Daniel. Lembram que na Bíblia fala que Daniel fez um jejum de 21 dias? Que ele excluiu certos tipos de alimento? Ele não comeu do banquete do rei? Pois então, eu já fiz alguns tipos de jejum de Daniel também. Inclusive, teve uma vez que eu vi que eu tava muito viciada em açúcar. Sério, eu era tipo a formigona. Eu comia tudo que era de doce. Eu não ficava um dia sem comer doce. E aí, na igreja que eu ia, a gente fez um propósito, né? Um jejum de Daniel, de 21 dias. E a gente ficou de retirar o que realmente fazia falta para nós. E eu retirei tudo de açúcar, tudo. Na segunda semana, eu tava com sinais de abstinência. Sério, era muito doido como o açúcar me controlava. E depois desse período de 21 dias, eu vi que eu sou facilmente vencida por um alimento. Sabe? É muito louco. E aí eu comecei a criar na minha cabeça, e eu tenho até hoje. Quando algo me domina muito, eu começo e paro, eu tiro. Então uma vez era o café. Todo dia eu tinha que beber café. Se eu não bebesse café, eu passava mal, eu ficava com dor de cabeça. Eu pensei, vou fazer um propósito, um jejum de 21 dias. Tirei o café e tudo que tem cafeína, tirei tudo. E aí hoje, se não tiver café, tá tudo bem, porque nosso corpo acostuma. Então o jejum é muito legal para isso também, sabe? Para você ver que você é sim mais forte do que aqueles seus vícios, do que, sabe, aquilo que você tem realmente vontade. Então, hoje eu sei que eu sou mais forte com o açúcar, sou mais forte com o chocolate. É claro que eu como hoje em dia, eu gosto muito, mas ele não domina sobre a minha vida. E o jejum é muito legal para isso também, para mostrar para você mesma que você sim pode dominar sobre os teus próprios desejos e prazeres, porque é você quem tem a chave de mudar isso na sua vida. Então, nossa, foi muito libertador quando eu fiz o jejum parcial de açúcar. Eu tirei o açúcar, tudo de doce durante 21 dias. Foi difícil nas duas primeiras semanas, mas depois já foi muito mais tranquilo e hoje eu sou assim, se tem chocolate para comer, eu como, se não tem, não tá tudo certo. Mas de preferência eu como um quadradinho por dia. Mas assim, se não tiver, também tá tudo certo. Agora então eu quero falar sobre a questão da duração desses jejuns. Na Bíblia, a gente tem 6 exemplos, aliás,
de jejuns de duração. A gente tem o jejum de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14, 21 e 40. Jejum de 1 dia, por exemplo, aconteceu no dia da expiação, que era onde acontecia um dia, né, consagrado ao Senhor, que era observado por 24 horas. Isso está lá em Levítico 16, 29 a 31. O de 3 dias, Esther fez o jejum de 3 dias, por exemplo. Paulo também, em Atos 9:9, fez um jejum de 3 dias. O de 7 dias tem, por exemplo, os moradores de Jabes de Gileade, que fizeram por conta do luto, né, da morte de Saul, está lá em 1 Samuel 31:13. E também tem, de exemplo, o jejum que Davi fez por 7 dias por conta, né, da criança gerada por Batseba. Está lá em 2 Samuel 12, 15 e 18. Jejum de 14 dias, então, como exemplo na Bíblia, tem o jejum involuntário de Paulo e dos que estavam com ele no navio, em Atos 27, 33, 21 dias, que é o jejum de Daniel, que eu mencionei para vocês, e o de 40 dias, que é o jejum de Jesus, né, quando ele foi tentado, e o jejum de Moisés, que eu também comentei com vocês. Então, essas aqui que eu li para vocês são as durações que a Bíblia mostra, mas não é porque não mostra na Bíblia que não dá para fazer um jejum de menos ou de mais que você não possa fazer. Eu, por exemplo, no início, não comecei fazendo um jejum de 24 horas, eu fui devagarinho. Comecei com 8 horas, depois eu fui para 12 horas. Eu indico você, que nunca fez talvez jejum, começar aos poucos também. Até porque o jejum é um processo de desintoxicação do nosso corpo. Então, tem muitas pessoas que têm efeitos colaterais. Por exemplo, eu, quando eu voltei a fazer jejum, no mês passado, ou retrasado, se eu não me engano, logo antes, um pouquinho antes, 1 hora antes de eu entregar o jejum no outro dia, eu comecei a ter um pouquinho de tontura, ficar com a visão mais turva, mais preta. Por quê? Por conta da desintoxicação no meu corpo. Meu marido sempre quase ficava com dor de cabeça nos dias de jejum, por conta da desintoxicação do corpo. Então eu sempre falo, vai aos pouquinhos, porque Deus vê o coração. Ele se importa muito mais com a intenção. Então não fique travado, porque a Bíblia fala que não tem jejum menos de 24 horas. Tudo bem, mas faz aos pouquinhos. Eu também comecei aos pouquinhos e todas as pessoas começam aos pouquinhos, porque tudo na nossa vida vale mais o pouquinho constante do que o muito não conseguir e logo parar. Então agora eu quero entrar na questão dos propósitos de jejum, porque assim, perante a Bíblia, tem como fazer propósito de jejum? Eu vou fazer um jejum para X coisa. Tem, mas eu quero deixar muito claro isso, que o principal propósito do jejum é buscar a Deus, é aumentar a intimidade com Deus. Então não adianta você fazer um jejum para conseguir X coisa se nesse processo você não entender o que o jejum realmente significa. E o que ele realmente significa, o propósito maior dele, o principal propósito, é você aumentar a sua intimidade com ele, sabe? É você alimentar o seu espírito. Então é imprescindível que quando você faça jejum, você aumente mais a questão do seu relacionamento com Deus. Ore mais, leia a palavra nos momentos que você tivesse comendo, almoçando, jantando, tomando café da manhã, leia a palavra, se alimente da palavra. Por mais que isso aqui não é um alimento sólido, é o alimento vivo da nossa vida. Então, o primeiro propósito principal do jejum é aumentar a intimidade com Deus. Ok, sabendo disso, a gente pode ver no livro e na Bíblia também, que tem alguns propósitos secundários. E é esses propósitos secundários que eu quero ler aqui para vocês. Você pode buscar também dentro do jejum por consagração. Um exemplo disso está lá no livro de Números 6, 3 e 4. Outra questão, arrependimento de pecados. Eu já fiz jejum para isso também, logo depois, quando eu tinha me convertido. É muito especial, sabe? É um ato de realmente se humilhar na presença do Senhor. Uma referência disso está lá em 1 Samuel 7:6, Neemias 9:1-3. Você pode fazer como um propósito secundário também para suas aflições, sabe? Entregar as aflições ali ao Senhor. Lá em 2 Crônicas 23:4 vai dar esse exemplo. Outro propósito para buscar proteção. Esdras 8:21-23 fala sobre isso. Outra questão, em situações de enfermidade.
Você faz um jejum para aumentar a sua intimidade com Deus, buscar mais a Deus e como propósito secundário para a sua cura ou cura de alguém também, né? Jejue uns pelos outros, né? Tá lá em Salmos 35:13, que diz assim, ó: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram panos de saco, eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Salmos 35:13. Lá em 2 Samuel também fala, né, de Davi que estava jejuando pelo seu filho. Outro propósito secundário, pela intercessão, que basicamente é essa questão, né, de orar um pelos outros e também se fortalecer ainda mais com o jejum, para que Deus, entre aspas, possa te ouvir mais, que Deus sempre nos ouve. Outra questão de propósito secundário, as situações de batalha espiritual, para preparar-se para o ministério, para Deus te fortalecer mais, para você ficar mais sensível à voz dele e ser mais suscetível a ser guiado pelo caminho certo, para adorar a Deus, que também ali entra na questão de propósito primário, né? Porque o jejum, ele tem muito isso de adorar a Deus. Ah, e sobre adorar a Deus, tá lá em Lucas 2:37, que diz assim: adorava noite e dia com jejuns e oração. Isso era a Ana que fazia. Então, olha só, você pode sim fazer o jejum com outros propósitos, além de buscar a Deus, mas sempre isso como propósito secundário. Por quê? O intuito do jejum é realmente aumentar a sua intimidade para com Deus. E agora eu quero só dar uma pincelada sobre a forma certa de jejuar, que o livro fala aqui na página 212. Quero ler para vocês. Olha só. A verdade é que erraremos ao longo do processo, mas não devemos desanimar e nem desistir. Precisamos ter um coração ensinável. À medida que nos aproximamos do Senhor, Ele exporá o nosso coração para não nos repelir. Pelo contrário, quando Deus promove o conserto, ajuste e restauração, é porque Ele quer nos atrair. Então, talvez vai ter algum episódio de jejum que você vai começar o jejum e você simplesmente vai esquecer que você está de jejum. Daqui a pouco você está atacando algo na geladeira. Não se culpe, porque isso é normal, isso acontece. Eu mesma já fiz. Quantas vezes eu estava de jejum, coloquei água na boca, aí eu lembrei e cuspi, porque eu tava de jejum, sabe? E Deus, acredito que Deus ache isso engraçado, sabe? Mas não se culpe. Ai, falhei nesse jejum. Não se repele. Tenta novamente outra vez, apenas continue. O próprio Luciano Subirá, se eu não me engano, ele fala no livro que teve uma vez que ele tava de jejum e foi sair comer hambúrguer. E depois ele se tocou, poxa, tô de jejum. E por muitas vezes ele se culpou e ele parou. Mas Deus mostrou para ele que não havia motivo do porquê ele se culpar, porque Deus conhece o nosso coração. Então, para você que vai começar a fazer jejum, comece aos pouquinhos. E se um dia você falhar, não se culpe. Se um dia você estiver passando muito mal, não se culpe, apenas retome outra vez, tente novamente. Que eu também agora quero entrar no tópico sobre o aspecto físico, efeitos colaterais. Foi feita uma pesquisa nas pessoas que jejuam e algumas pessoas relataram alguns efeitos colaterais. A maioria das pessoas falaram dor de cabeça, outras falta de energia, outras irritação e outras falta de atenção e senso de raciocínio lento. E isso acontece justamente por conta do nosso organismo, né? Ele está tentando se livrar das toxinas que não são benéficas para a gente. E às vezes pode acontecer isso, mas conforme você mais vai fazer, mais o seu corpo vai se adaptando. Inclusive, essa semana passada eu estava vendo que o jejum ele é extremamente importante na nossa vida. O certo mesmo seria a gente fazer pelo menos 2 a 3 jejuns de 18 horas por semana, porque é extremamente benéfico para o nosso corpo. Então, olha só, por mais que tenha efeitos colaterais, principalmente no início, entenda que Deus nunca nos guiaria para fazer algo que fosse ruim para o nosso corpo. Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, sabe? Então comece a fazer jejum e você vai ver as portas da sua vida espiritual e de todas as áreas da sua vida crescerem também. Você vai ver a sua saúde aumentar. Hoje em dia tem muito mais pessoas que morrem por falta de jejum do que por fazerem jejum, porque é muito raro alguém morrer por jejum, a não ser que faça um jejum de mais de 40 dias sem o cuidado. Então, assim, algumas coisas que o médico mesmo
que agora eu mencionei para vocês qual é o nome do médico, né? Mas depois, eu vou colocar aqui qual é o nome do médico que escreve um capítulo sobre isso. Ele mesmo fala que o ideal, sempre quando você fazer jejum, é que antes de iniciar um jejum, você tenha uma alimentação mais leve, mais rica em fibras, sabe, em proteínas, e depois, quando você entregar o jejum e voltar a comer, comece com uma alimentação mais leve também. Por quê? Porque isso diminui os efeitos colaterais. Então, se você nunca fez jejum na vida, além de começar aos pouquinhos, talvez com um jejum de 12 horas, se atente a isso também, porque isso vai diminuir os efeitos colaterais da eliminação das toxinas no seu corpo. Então, um dia antes de começar a fazer o jejum, coma mais salada, come coisas mais leves, evite frituras. Depois que você fazer o jejum, reintroduza a alimentação com coisas mais leves, evite frituras também. Eu tô quase dando risada porque eu falo isso, mas semana retrasada eu e meu marido fizemos o contrário, né? Porque a gente fez jejum e a gente desejuou com um X desse tamanho. Não sigam o meu exemplo. Mas enfim, é o que o livro fala, né? O livro fala assim: use de uma alimentação mais leve antes e depois do jejum. Isso diminui a questão, né, dos efeitos colaterais, da falta de atenção, da falta de energia, de força, a dor de cabeça mesmo, a tontura, como eu tive quando eu voltei a fazer jejum. E conforme mais você vai fazendo, mais você vai adquirindo prática, mais você vai entendendo como funciona a questão ali do teu corpo, mais você vai se fortificando. Assim como está escrito no livro, bom não é jejuar. Bom é ter jejuado, a sensação de ter jejuado, até porque você alimentou muito mais o seu espírito do que a tua carne. E realmente, sabe, o jejum é algo tão especial, porque desse um pouquinho mais, quase 2 meses para cá que eu tô fazendo o jejum praticamente toda semana, teve uma semana que eu falhei, desses quase 2 meses para cá, eu me sinto muito mais sensível à voz de Deus, sabe? Eu consigo, nesses dias de jejum principalmente, contemplar o tédio, que é algo tão importante hoje em dia. Eu consigo ficar em silêncio e ser mais sensível à voz do Senhor. Eu consigo ler a Bíblia e me concentrar mais. Eu consigo me entregar mais de corpo, de alma e de espírito ao Senhor. Justamente porque eu não me alimento mais de coisas externas, principalmente nesses dias. Não fico vendo o Instagram, Reels, TikTok, não fico comendo e vendo celular, assistindo uma série, um podcast, não. Eu pego para ficar mais na presença do Senhor. E o quão bom tem sido. Eu falo que tempos atrás eu praticamente só ouvia Deus no banho, porque era o momento que eu ficava mais em silêncio. E hoje não. A qualquer momento do meu dia, fazendo coisas, sabe, coisas normais do dia a dia, lavando uma louça, alguma coisa assim, o meu coração está ligado com Ele, porque eu tenho alimentado muito mais o meu espírito do que a minha carne. Então, eu desejo isso para vocês. Comece a fazer jejum e você vai sentir a diferença que isso vai fazer na sua vida, não somente na vida espiritual, mas em todos os âmbitos da sua vida, porque você vai ter mais clareza, mais discernimento. Você vai se deixar ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, consolador, sabe? Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, para ser o nosso guia, mas muitas vezes a gente não consegue se deixar ser direcionada por ele, porque a gente não para realmente se colocar ao dispor dele. E o jejum é mais uma forma de nos colocarmos ao dispor inteiramente de Deus, entregando o nosso corpo como sacrifício a ele. Por mais que ele ame mais a obediência do que o sacrifício, mas o sacrifício está aí também, sabe? Então que a gente possa pelo menos uma vez por mês, se você não tem ainda o hábito, mas pelo menos uma vez por mês, comece a fazer um jejum espiritual, comece aos pouquinhos, 8 horas, 12 horas, depois daqui a pouco você já está fazendo um jejum de 24 horas, sabe? É tão especial e é uma coisa que nós como cristãos muitas vezes negligenciamos tanto, mas é tão importante quanto a leitura da palavra, quanto a oração, porque é mais uma forma de nos achegarmos mais a Deus. Ah, e o recado final, só recapitulando.
O jejum não vai te acrescentar muita coisa se você não despender o seu tempo para dedicar em oração, em adoração, em leitura da palavra. O jejum é um momento de dedicação a Deus. Por mais que talvez você esteja trabalhando CLT ou alguma coisa assim fora de casa, mantenha o seu pensamento fixo no Senhor, porque quanto mais você alimentar o seu espírito, mais ele vai vencer no seu dia a dia.